Giro de notícias de leve, para dar uma soltada ali no início, desta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Eu já vou começar com o seguinte: roda a vinheta, tem 3 notícias interessantes nesta sexta-feira. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal e olha só, vou fazer a propaganda aqui de novo porque vocês precisam ir lá pedir, ó. Cartunista Tricolor fez esse quadro aqui que eu vou colocar lá no estúdio que eu não parei em casa ainda direito para poder colocar. É o último gol de Fred, esse daqui, ó. Assistência de Martinelli. Deixa eu até derrubar o microfone. Assistência de Martinelli, gol de Fred, chute, ó. Olha a qualidade bizarra disso daqui, ó. Da ilustração, da torcida, de tudo. Vale a pena você ir lá. O link tá aqui embaixo. Por enquanto ele tá só vendendo ainda pelo Instagram. Então se você for lá, você consegue garantir esse gol. E tem outros gols também, tá? Esse daqui foi o que eu quis. Mas tem outros gols lá também. Entre em contato com o Cartunista Tricolor, Edu, gente boa demais. Vai lá e manda mensagem pra ele no Instagram que ele consegue te atender e realizar ali, você realizar essa compra de um quadro maneiríssimo pra você colocar aí na sua casa. Primeira notícia é uma despedida de Wellington. Segundo o portal Netflix, Wellington já foi comunicado que não vai permanecer no Fluminense. O volante tem tido poucas chances com o técnico Fernando Diniz. Segundo a matéria, diz que o jogador que é pouco utilizado neste momento pelo técnico Fernando Diniz, e o Netflix apurou que ele não será aproveitado para a próxima temporada. Embora ainda não tenha ocorrido uma conversa oficial, o Wellington já ficou sabendo de maneira informal que a diretoria deseja rejuvenescer parte do elenco, sobretudo a posição de volante. Sendo assim, ele não está nos planos de 23, ano que o clube vai em busca, enfim, aí continua a matéria. Sobre o Wellington, acho que assim, nesse final, obviamente ainda vai falar um pouco mais ainda sobre ele, até porque vai ter o vídeo de saídas e chegadas, enfim. Sobre o Wellington, acho que a análise que a gente pode fazer é o seguinte: num determinado momento ali do ano, ele até não foi... Eu acho que o ano de 2022, o Wellington, individualmente, ele não é ruim, individualmente. O problema é que, para ele ir bem individualmente, ele não errar passe e tal, ele atrapalhava o resto do time. Assim, é óbvio, a partida dele contra o Corinthians é uma tragédia, individualmente, inclusive. Isso é um fato. Mas se a gente for puxar lá atrás, e eu tentei relembrar aqui alguns momentos, após a chegada do Diniz, quando ele é mantido ali titular, ele faz partidas ali, ele entra contra o Palmeiras, ele vira titular, né? Palmeiras, Vila Nova, Atlético Paranaense, enfim, ele faz até partidas ok, só que depois, obviamente, fica nítido o peso que estava em cima dos outros jogadores pela falta de mobilidade dele. Não é um jogador que tenha nível mais para jogar em Série A, talvez tenha tido sim lá atrás, hoje em dia não tem. Tem o principal componente para mim, que é o componente físico. Acho o Wellington, com a bola no pé, um jogador bom, de qualidade de passe, de qualidade de lançamento, mas que nitidamente a passagem dele pelo Fluminense deveria ser completamente esquecida. Mas não será, e ainda bem. Porque a gente não pode esquecer dos nossos erros. E, para mim, continuo pensando até hoje que contratar o Wellington para 2021 parecia não ser uma boa coisa, mas ok, era uma aposta, ele vinha de ser campeão pelo Atlético Paranaense, enfim. É um erro que, ok, você pode cometer. Quando você permite que ele renove o contrato, mesmo não tendo jogado nada em 2021, tendo tido desempenho pífio, você está só se comunicando com a parte de dentro e esquecendo de toda a parte de fora. Ah, mas ia ser um peso para o elenco, ia ser um problema para o elenco, não renovar com o Wellington, perderia moral. Cara, o desempenho de Wellington não era para poder ter deixado aquela renovação. Lembrando, o Wellington tinha um contrato ali assinado. O contrato dele assinado dizia que, se ele fosse relacionado para 60% das partidas de 2021, o contrato dele era renovado automaticamente para 2022. E permitiram que isso acontecesse. Enfim, a minha opinião sobre o Wellington é essa. Acho que, no mais, assim, vai ser, acho que é ótimo para o Fluminense o alívio em relação a... Não só o alívio financeiro, mas também a frase do... eu esqueci quem falou essa frase, já falei aqui algumas vezes, cara. Já treinou o Bahia, inclusive. Não é? Tô com o Estevão Soares na cabeça. Uma hora eu lembro aí quem falou.
Mas Evaristo de Macedo, que é a frase máxima, né? O problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele vai precisar entrar. E isso aconteceu contra o Corinthians, por exemplo. Então, acho que isso alivia o peso do Fluminense, não é só salário. Sobre o Wellington, pessoa e etc., acho que é diferente de Hudson, por exemplo. É um cara que sai com ódio, né, o ranço do torcedor, mas sai com respeito também. Assim, a gente nunca viu nada de sacanagem de Wellington, etc. Pelo contrário, foi até um cara que até mesmo no momento bom dele, e tem um vídeo aqui no canal que é muito bom, vai lá ler os comentários após o jogo contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada, onde ele deu ali entrevista pra gente, eu tava lá fazendo a cobertura, em que ele fala ali também, enfim, e você vê os comentários que é um cara tranquilo, simples, enfim, que não fez sacanagem, nunca tripudiou, nunca botou dedo no ouvido pra falar de torcida, mesmo sendo achincalhado boa parte do ano, sempre tratou a torcida do Fluminense com respeito também. Enfim, tem essa reta final do ano aí, espero que ele não jogue, por sinal, mas beleza, que siga a carreira bem. Vamos à próxima notícia. Bem, a próxima notícia, ela trata de salários, grana, bufunfa, dinheiro. Bem, chegamos ao dia 4 e o Fluminense quitou os salários, exatamente, salários pagos, dinheiro na conta dos jogadores. Matéria do Jornal Extra, na verdade, matéria do Marcelo Neves, né? Porque às vezes vai pro Jornal Extra, pro Globo, enfim. Com o título Fluminense quita salários de outubro e segue em dia com jogadores e funcionários. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Vai chegar uma hora, e eu espero que chegue essa hora, em que a gente não noticie isso. E eu vou fazer isso talvez com 1 ano de salários em dia. O Fluminense, de novo, pagou em dia, assim, né? O pagamento aconteceu com alguns dias de antecedência. Se você parar pra pensar que o quinto dia útil é só segunda-feira. Teve feriado aí Aliás, terça-feira, que teve feriado na quarta também. Então, o Fluminense pagou em dia esse mês, pagou em dia mês passado. Enfim, teve um atraso ali no mês de agosto, mas vem pagando o salário CLT. É óbvio, tá? Sempre bom destacar. Isso mantém a satisfação do elenco tranquila, enfim, mantém o elenco bem tranquilo. Não quer dizer que o Fluminense honrou 100% dos seus compromissos. Explicando. O elenco está recebendo todo mês um salário, o seu salário. E isso é ótimo, isso faz com que eles recomendem o Fluminense, não tenha a imagem do Fluminense de que o mês aqui tem 60 dias e etc. Isso quando algum jogador quer ir, o Fluminense entra em contato. Quando o Fluminense entra em contato com o Reinaldo do São Paulo, Reinaldo vai ligar pro Diniz, Reinaldo vai ligar pro Ganso, sei lá, jogaram juntos, vai ligar e perguntar, cara, como é que tá aí? De fato mesmo, estão pagando em dia mesmo, tá assim, assado? Isso acontece. Isso é uma boa métrica do Fluminense. Porém, falando de dívida financeira, grana, o Fluminense ainda deve, a gente ainda não sabe em relação a direitos de imagem, né? A gente não sabe, porque essa métrica a gente não tem, de saber quantos meses estão atrasados, mas isso o jogador se importa muito menos, né? Até porque nem todos recebem. E 13º de 2021, ainda tem uma parcela em aberto, que não foi pago lá em 2021, e o Fluminense vai encarar agora, vai ter outro 13º agora, né? Pra poder pagar. Enfim, então tem essas dívidas. Então não tá maravilha, nossa, não tem dívida. Os jogadores estão controlados. Acho maravilha, mas é importante destacar que não tá tudo em dia no Fluminense, não. Né? A gente não vai ouvir reclamação, nem nenhuma insatisfação disso, mas só para deixar claro. Bem, a próxima notícia é sobre André. A gente falou aqui ontem sobre a notícia do portal Goal, falando de alguns clubes que tinham interesse em André, dentre eles o Milan, e hoje o portal Netflix trouxe a notícia de que o Ajax e o Lyon, Ajax da Holanda e o Lyon da França, também têm interesse em André. Bem, são muitos times mapeando, até agora nenhum time fazendo proposta, não que a gente saiba, tá? Então, querendo ou não, neste momento a gente ainda não tem a certeza de nada. No vídeo de ontem, eu acho importante eu trazer esse ponto aqui, até porque também é uma correção, e vocês sabem que eu não tenho compromisso com nada que não seja... Tenho compromisso com a minha opinião, mas eu tenho compromisso com a verdade, com a notícia também. Eu trouxe no vídeo de ontem falando sobre que tinha ali um estabelecimento...
estabeleceram um valor de 20 milhões de euros em André e tal, e eu trouxe o ponto de que seria, se ele fosse vendido por esse valor, seria o segundo volante mais caro da história, né? A melhor venda de volante do Brasil. Só estaria atrás de Arthur, do Grêmio, que foi vendido por 30 milhões de euros, mas que na verdade deu 120 milhões de reais. Se André fosse vendido por 20 milhões de euros hoje, daria 100 milhões de reais, né? Um pouco mais do que 100 milhões de reais. Vai depender, obviamente, sempre depende do euro. Hoje, exatamente, o euro está R$5. Então, assim, eu falei isso, só que tinha um erro nas duas listas que eu citei, inclusive. Procurei na lista do Gol, tinha na lista do próprio Wikipedia, que é uma lista atualizada também recorrentemente, e nenhuma lista aparecia a venda de Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense para o Atlético de Madrid. Perdão, do Atlético Paranaense para o Lyon. Que foi de 25 milhões de euros. E seria a segunda maior venda do futebol brasileiro para a Europa. Foi de 115 milhões de reais a venda do Bruno Guimarães para o Lyon. Então, a de André estaria mais ou menos nessa margem. Claro, cada jogador tem ali o que citar, como eu citei de Arthur, por exemplo. Saiu do Grêmio para lá sendo campeão da Libertadores, sendo um dos melhores do Brasil e chancelado por vários títulos. O Bruno Guimarães também, né? Tinha 22 anos, saiu chancelado por vários títulos, sendo campeão da Sul-Americana no ano, campeão da Copa do Brasil no outro, enfim, se destacando muito, estando na seleção que iria disputar as Olimpíadas de Tóquio, enfim, tudo isso, e ele foi vendido ali por 25 milhões de euros, deu 115 milhões de reais, como eu falei. Só que outra coisa chancelava muito o Bruno Guimarães, que é algo que eu tô batendo na tecla aqui direto, que tem que começar a chegar proposta por André para esse valor subir. Eu torço para André ficar, só para deixar claro, tá? Mas tem que chegar para esse valor subir. Eu tô lendo aqui uma notícia da Tribuna do Paraná, né, que é o site de notícias do Paraná, né, lá do UOL. E assim, olha, eu vou ler um trechinho da notícia. O clube francês, o Lyon, entrou na concorrência na semana passada e foi rápido para concluir a compra. O Atlético de Madrid, que tinha feito uma proposta... Cadê? O Atlético de Madrid da Espanha ainda retornou e negociou com a diretoria rubro-negra durante a semana, mas era tarde. O Lyon também superou a proposta de 20 milhões de euros do Benfica de Portugal. Após a recusa e contraproposta, o Benfica até tinha topado pagar 25 milhões de euros, só que queria 100% do atleta, algo que o Furacão não aceitou. O Arsenal, da Inglaterra, também abriu tratativas e não fez oferta alguma. Ou seja, você tinha aí pelo menos Benfica, Atlético de Madrid e Lyon fazendo propostas oficiais pelo jogador. Ainda tinha um Arsenal ali abrindo conversa, mas não enviando uma proposta oficial. O que eu quero dizer com isso? O que faz também parte do sucesso ali dessa venda de Bruno Guimarães foram propostas chegando. E aí o Benfica ofereceu 20. Aí o Atlético de Madrid também. Aí o Lyon chegou com 25, o Benfica chegou com 25 também. Mas aí a proposta do Lyon... Então, isso faz essa concorrência de mercado. Se só tivesse tido a proposta do Benfica, talvez o Atlético tivesse vendido por 20 milhões de euros também. Então, o que o Fluminense precisa nesse momento? De um vínculo interessante com alguém lá de fora, com alguém... algum intermediário que saiba também os clubes a atacar lá na Europa para fazer a intermediação desse negócio, recebendo propostas interessantes. Agora, ficar de bucha, chegando uma proposta e vendendo, vai complicar o valor, é óbvio. Repetindo, tá? Assim, se a segunda ou a terceira venda, maior venda, não vai mudar a minha opinião nesse caso. Bruno Guimarães, André e Arthur saem daqui chancelados, cada um por seus motivos. André é mais jovem, chancelado por prêmios individuais dentro do Campeonato Brasileiro. Já Arthur e Bruno Guimarães tiveram esses prêmios individuais, eram um pouquinho mais velhos ali, 1, 2 anos, mas foram chancelados por títulos nos seus clubes de origem, né? Seja títulos internacionais e nacionais pelo Atlético Paranaense e pelo Grêmio. Então cada um tem a sua chancela. Vamos ver como é que vai ser no nível das propostas que vão chegar por André. E claro, não chegou proposta? Usa. Tá voando aí, meu amigo, para usar no ano que vem. Enfim, tamo junto, até a próxima. Valeu.